Olá, meus irmãos, graça e paz abençoados. Graça e paz, família da fé, igreja, corpo espiritual, família unida no Espírito, chamados pelo Pai com uma santa vocação. Sejam todos bem-vindos a mais uma reflexão da graça de Deus. E esse é o tema: a fé operante em graça, ou a operação da fé na graça. Hoje eu passei a manhã e me questionando, Na verdade, fazendo uma reflexão pela manhã. Eu ia falar nesse assunto, esse tema pela manhã, mas eu tinha uma mensagem aí de stand-by. Eu compartilhei a mensagem e deixei para falar agora à noite sobre esse tema. Sobre a fé operante da graça. Não todos, mas muitos irmãos que passaram a conhecer a mensagem da graça. Eu te peço, você que está entrando aí no comentário, ao vivo, obrigado aí. Estamos juntos, vamos que vamos. Deixa teu like aí, não esqueça não, tá? Para fortalecer o canal e compartilha aí depois dessa mensagem. Muito obrigado a todos vocês aí nos comentários. E pela manhã eu fiquei pensando em algumas situações da minha vida, desde o sistema religioso até o dia de hoje, sobre a questão do operar de Deus mediante a tua fé. Entenda uma coisa. Deus, ele não só opera por causa da tua fé. O nosso Deus, o Criador dos céus e da terra, ele é um Deus operante. O tempo todo ele está... Não é que ele esteja trabalhando. É que ele já trabalhou, ele já descansou do seu trabalho. É que o que ele estabeleceu, o que ele pré-ordenou, predeterminou, em nossas vidas, não nele, porque nele não existe passado, nem presente, nem futuro. O Deus eterno, Criador dos céus e da terra, ele não está limitado a um tempo cronológico. Ele não está limitado a uma limitação humana. A limitação humana de Deus foi em Cristo e aconteceu e já não existe mais aquela manifestação. Onde Deus se tornou homem carregados de fraquezas. Então, o que ele já pré-ordenou, predeterminou, está feito, está pronto. Agora, na nossa vida, humanamente falando, existem degraus, existem circunstâncias, existe avanço ou retrocesso, dependente de situações. Mas a minha pergunta é para vocês: vocês têm sentido, visto, vivido o operar da tua fé? É uma pergunta, não precisa você responder. E se você quiser, pode pôr aí nos comentários. Porque o que eu percebo, principalmente dos irmãos que conheceram a palavra da graça, não são todos, tá? Eu não vou generalizar, mas em muitos irmãos eu percebo uma certa frieza, uma certa cautela, uma certa uma certa acomodação, se eu posso chamar assim, em achar que na graça as coisas não andam, não fluem,
Porque muitos dizem assim, eu recebi até uma mensagem agora no WhatsApp de um irmão perguntando assim, irmão Elcio, nem sei se foi um irmão ou irmã, eu acabei recebendo esse contato, nem sei quem estava falando comigo. Enfim, a pessoa se direcionou a mim, perguntando se a pessoa deve orar como orava na lei. E eu falei, não, orar como orava na lei, não. Desculpe. Não é orar como orava na lei. Até porque na lei a gente nunca esteve lá e não era a oração que a gente fazia no tempo de religião legalista. Não era uma oração saudável, não era uma confissão de fé. Era só palavras, oba, oba, oba. Liturgia. E eu passei algumas mensagens para a pessoa para ele entender mais ou menos o que é orar com entendimento, como o irmão bem colocou aí, em linha com o Evangelho. É fazer uma confissão de fé em cima da palavra, entendendo conscientemente o tempo da escrita, para quem, o endereço da escrita, para você não tentar usurpar, roubar uma mensagem e confessar aquela mensagem, mas que aquela mensagem teve um propósito e um endereço específico. Ah, irmão, mas está nas cartas de Paulo, sim. Está na graça, sim. Depois da cruz, sim. Então eu vou fazer essa confissão, essa oração em cima dessa palavra. Mas, todavia, entretanto, temos que entender o tempo, a história, o que estava acontecendo, o porquê, para não estarmos usurpando uma declaração de Paulo, paulina, a um determinado endereço, a uma determinada comunidade dentro de um propósito. Mas é errado orar? Não. Nós oramos, fazemos nossa confissão de fé dentro da palavra da graça, em linha com a graça. Não significa que eu vou me apropriar de texto da graça falado por Paulo para determinadas comunidades, como se Deus tivesse que fazer para mim, na minha vida, aquilo que Paulo falou para aquela comunidade, para aquela igreja, para aquele povo naquele tempo presente. Quem está entendendo? Agora, dentro do nosso contexto atual, dentro das nossas demandas, por assim dizer, nós fazemos uma confissão em linha com o Evangelho da Graça, mas que seja atuante e uma fé operante no nosso tempo dentro das circunstâncias em que vivemos. Porque senão, vamos fazer igual os religiosos. Senhor, assim como Elias orou e caiu fogo do céu. Eu vou contar algo que aconteceu ontem comigo, que eu não ia falar não, mas eu vou falar. Senhor, assim como Elias orou e caiu fogo do céu, eu oro. Ué, aí você vai orar, vai cair fogo do céu? Claro que não vai cair fogo do céu. Senhor, assim como Tiago disse que a oração da fé, ela surte em seus efeitos e cura os enfermos. Ué, e você vai sair orando e todo enfermo vai ser curado? Não. Por quê? Porque você está se apropriando de textos bíblicos, independente do tempo da lei ou do tempo da graça, querendo que eventos bíblicos venham acontecer quando aconteceu para respectivos fins, né? Propósitos. É como uma outra irmã me perguntou e disse, irmão Elcio, em graça eu posso determinar e pedir algo e acontecer, porque foi Jesus que disse que pedir, dá-se-vos-á. Foi Jesus que disse, em meu nome, vocês farão. Foi Jesus que disse tudo, e ela usou o texto lá de João, tudo que vocês pedirem em meu nome, eu vos darei para que o Pai seja glorificado. E aí eu entrei no contexto e expliquei para ela que Jesus estava direcionando uma mensagem especificamente para os seus apóstolos, e os apóstolos levavam ali o nome de Cristo, de Yeshua, e Deus realizava proezas, prodígios, para que o nome do Eterno fosse glorificado em Cristo. Mas não é eu me utilizar daquele texto, fora do contexto, para dizer que eu vou pedir e em nome de Jesus, Jesus tem que fazer porque eu estou determinando. E eu tenho fé. Não, essa fé é uma fé que não opera. É uma fé inoperante, por quê? Porque você não
não está incluso dentro da fala, dentro do assunto. Quem está entendendo? Então, como proceder? Como entender essas questões? A fé na graça de Deus hoje, falando de nós, essa fé opera na tua vida? Ela é operante? Vamos lá, eu vou dar aqui algumas características e algumas dicas e você vai analisar. Primeira coisa, esta fé é operante quando eu creio, isso é fé, que o que Cristo fez na cruz foi o suficiente, entendendo o propósito, para perdoar a transgressão dos judeus, dando fim à lei de Moisés e estabelecendo uma nova e eterna aliança no seu sangue. Então essa fé, ela já começou a operar na minha vida em graça. Então alguém pode dizer assim, irmão, mas na graça às vezes eu oro e Deus não responde. E sua mente ainda está uma mente religiosa cauterizada pelo fermento da tradição. Então é uma fé racional, é uma fé dom de Deus, é uma fé operante quando você a entende. Eu não recebi a palavra da graça em vão, como disse Paulo lá na carta aos Gálatas, porque se eu tivesse recebido em vão, eu não veria os benefícios, não viveria os benefícios que este conhecimento da graça tem me proporcionado mediante a fé aplicada a esta palavra. Então, quando eu aplico a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu ouço a palavra da graça, a mensagem. Eu aplico, eu misturo a palavra da pregação com a fé, eu entro no descanso. Se eu estou nesse descanso, se eu estou vivendo na alegria do Espírito, se eu estou vivendo a paz na minha mente, então, esta fé, ela é operante na minha vida. Se você está, entre aspas, vivendo a graça, conhecendo a pregação aí dos irmãos que pregam a graça, mas você vive perturbado, com medo de um pseudo-diabo, em dúvida em relação à sua salvação eterna, se você vive ainda na dúvida se você perdeu o emprego ou se você não prospera financeiramente, é porque você deixou de dar o dízimo e sacrificar na igreja do pastor Lobo Puro. Então a fé não está operando na tua vida. Por que é que você está assistindo essa mensagem? Por que é que você está nos comentários? Por que é que você está deixando o teu like? Por que é que você está dando audiência aqui? Por que é que nós em graça nos reunimos aos domingos? Porque esta fé em graça, ela é operante na nossa vida. Essa fé te trouxe uma libertação de um sistema escravizador da religião. Essa fé arrancou o medo que você tinha de um pseudo ser espiritual que não deixava você dormir. Esta fé arrancou da sua vida aquela sensação de que você não tinha condição de se salvar porque você não conseguia pagar o preço. Graças a Deus que pela fé nesta palavra, nós entendemos e descansamos que nós não somos salvos porque nós merecemos e porque nós pagamos para ser. Isso é fé. Então essa fé é operante. Essa fé é operante na minha vida porque eu deito e durmo tranquilo, livre, sem temor do mal. Essa fé é operante na minha vida que eu entendo que a lei foi para o povo judeu. Essa fé é operante na minha vida porque, diferente do tempo que eu passei no sistema, que eu achava que eu dependia de um pastor para ter uma palavra, uma revelação e uma comunhão com meu Deus, hoje eu não preciso mais de um líder para mediar minha fé, mediar o meu relacionamento com o Pai. E eu não estou aqui, isso é fé operante, eu não estou aqui para que você deposite a sua fé na minha pessoa, porque eu te conduzo a um entendimento de Cristo. Não. Nós estamos apenas falando verdades, coisa que o sistema não entende e quando entende não quer falar porque quer ter domínio sobre as pessoas. E você,
pela fé a esta palavra, você me escuta, você aprende com a palavra que está sendo pregada, mas não deposita sua confiança em mim ou em qualquer outro homem ou em um líder religioso, porque esta fé em Cristo ressuscitado é o suficiente para te manter de pé. Amém, meus amados? Então essa fé é operante sim. Tudo bem, irmão Elcio, eu confesso que essa fé tem sido operante no que tange a revelação. Mas no que tange, irmão Elcio, aí eu pedi a Deus uma cura. No que tange, irmão Elcio, eu pedi a Deus uma porta que se abra. No que tange, irmão Elcio, eu pedi a Deus uma bênção, uma vitória. Eu não tenho visto essa fé operar. Eu não tenho visto a manifestação da fé no tempo da graça. E aí vem alguém e diz assim, e eu já ouvi muito disso. Irmão, porque no sistema, quando eu jejuava, quando eu orava, quando eu subia no monte, etc e tal, minha vida não era assim. Então acontecia algumas coisas, né, pela fé, não. Acontecia e acontece muitas coisas em nossas vidas por circunstâncias, não é por causa da fé. Porque no sistema religioso, ele só sabe contar a vantagem. Então vamos lá. Uma pessoa passou 20 anos no sistema religioso, jejuando, consagrando, dando dízimo, subindo o monte, descendo o monte, mão do pastor na cabeça dela, e olha, e ora, e olha ungido, e olha não sei de que, e campanha, e propósito, e desafio com Deus. Nesses 20 anos que ela passou lá na religião, sacrificando e dizendo que Deus operava na vida dela, ela conta que Deus deixou de operar? Ou ela só conta aquilo que aconteceu que ela disse que Deus operou? Ela só conta o que aconteceu dizendo que Deus operou. Então, em 20 anos lá de casamento, o marido estava batendo na mulher. Aí, depois de 20 anos, ela orando, pedindo a Deus para o marido deixar de bater. Deus, tem misericórdia, porque meu marido está me espancando 20 anos, e faz jejum de Daniel, e faz consagração de não sei quem, e a campanha, e a fogueira, e o sacrifício, e o pastor lá enrolando ela. Tenha fé, sacrifica, e ela 20 anos lá sacrificando. Depois de 20 anos ela apanhando no marido, é um exemplo que eu estou dando. O marido do nada infartou. Ou Deus o livre, né? Deus o livre não, se bateu na mulher, o carro atropelou. Aí ela vai para o altar. Aí ela diz assim, irmãos, pela fé, eu tive um grande livramento de Deus. Aí a igreja, amém, minha irmã, eu não vou falar o nome de alguma irmã, para alguma irmã não se sentir ofendida. Amém, minha irmã, vou falar um nome bem estranho. Amém, minha irmã Josefina. Não tem Josefina aí não, né? Aí a irmã Josefina vai lá e diz assim, meus irmãos, 20 anos, eu apanhando de Francisco. Tem nenhum Francisco aí não, né, que bate em mulher não. 20 anos eu apanhando de Francisco, o pastor falou que eu tinha que usar fé. E 20 anos eu apanhando de Francisco, e eu disse, Deus, entra com milagre. E quando foi ano passado, minha irmã, meu marido, na hora que levantou a mão para mim, infartou. Deus operou um milagre pela fé na minha vida. Ué, aí então Deus levou 20 anos para matar o seu marido de infarto? Então isso não é operar da fé. Então as pessoas vão contar a vantagem daquilo que aconteceu, de um trabalho que deu certo. Ela entregou 50 currículos, ninguém chamou. Aí quando entregou 51, uma boa ideia, né? Vamos ter a cachaça aí, a boa ideia. Aí alguém chamou. Aí ela vai lá para o altar e diz assim, pela fé Deus abriu a porta. Ué, Deus esperou passar 50 currículos para no 51 ele atender a tua fé? Então isso não é uma fé operante. Isso são circunstâncias da vida. Aí, irmão Elcio, então também na graça não tem isso, são circunstâncias. Existem circunstâncias e, como eu falei, existe uma operação da fé na graça quando você compreende dentro do seu contexto aquilo que tem acontecido.
Então, eu vivo a operação da fé na minha vida, no meu dia a dia. Agora, existem circunstâncias nas nossas vidas que você pode olhar pela fé ou você pode olhar como uma causa natural. Agora, existe uma supervalorização das circunstâncias da vida que as pessoas atribuem à igreja, ao pastor, o sacrifício, e não é. A fé, na verdade, no Filho de Deus, é algo para ser vivido no nosso dia a dia. Algo natural, algo que acontece, irmão, mas isso não é fé porque é natural e fé é o sobrenatural. Não, fé é um dom de Deus que habita em nós, que naturalmente se manifesta quando você consegue enxergar que isso é uma vida que você tem com Deus e que mesmo em meio às circunstâncias que as coisas estejam acontecendo, você, pela fé, você pode suportar uma enfermidade, pela fé, você pode suportar um desemprego e não perder a cabeça, pela fé, você pode suportar uma afronta, pela fé, você pode se fortalecer mediante uma situação difícil, e não significa que fé é porque as coisas terão que ser resolvidas. Fé é justamente passar pelas coisas que muitas vezes não são resolvidas. Ah, irmão, mas fé eu pensei que era como o meu pastor dizia, que eu vou orar e Deus vai abrir a porta e Deus vai resolver. Não! Pela fé também, Paulo disse, Senhor, arranca de mim esse espinho. E Jesus disse, não, a minha graça te basta. Ou Paulo não pediu com fé? Entendeu, abençoado? Então, que sejamos maduros, que tenhamos maturidade para perceber, compreender e descansar. E não ficar se cobrando, se martirizando ou associando uma falta de alguma coisa a uma falta de fé. Porque a fé é um dom. A fé está em mim, no meu dia a dia. A fé está na minha mente. A fé é uma manifestação da graça de Deus no meu coração. A fé não está na minha vida só porque alguma coisa excepcional aconteceu. Não! A fé também continua e permanece na minha vida quando as coisas não estão dando certo, mas eu consigo, sabe, me posicionar, ter paz. Na semana passada, eu até falei, acho que numa live, dia 9, nós fomos distribuir alimentos em um bairro, e roupas e tal, e chegou no meio do caminho, o nosso carro ferveu água, né? Deu um probleminha no sensor de temperatura e começou a sair fumaça, e aí eu tive que encostar. E aí a gente estava com horário, já tudo programado, os irmãos começaram a ligar e tal. E aí ia atrasar tudo, né? A gente, né? Vamos adiar? Não, não vai adiar não. Eu fiquei na fé. Não, na fé. O que é ficar na fé? Não, parou aqui, beleza, vamos encostar aqui, vamos resolver o que tem que resolver, mas em paz. Porque quando você perde a fé, a confiança, aí você entra logo em confusão. Claro, bate uma ansiedade, um certo desconforto. Você começa a analisar, e agora? Eu vou resolver aqui como? O que é que eu posso fazer aqui? Eu aciono o seguro? Eu cancelo o evento? Eu mando os irmãos irem embora? Eu mando os irmãos, peço os irmãos, mando não, peço os irmãos para fazer o evento? Não. Um líder não é aquele que fica mandando as pessoas fazerem, é aquele que se posiciona. Pedi a minha esposa, liga aí pro pessoal, vai dar tudo certo, daqui a pouco a gente chega aí, pegamos o Uber, chegamos lá, o carro ficou encostado lá no estacionamento, e era uma loja privada, a loja estava fechada, mas era um espaço que estava aberto, foi onde a gente conseguiu encostar o carro. E resolvemos, fizemos as doações, uma festa linda, voltamos para casa, aciona o seguro e tal, uma demora para resolver e tal. Quando nós chegamos, pegamos o carro, guinchamos, quando a gente acabou de guinchar o carro, que demos um retorno, chegou mais ou menos uns 3, 4 carros de fiscalização, de prefeitura, de Detran. Por certo, alguém viu aquele carro que ficou a manhã toda no estacionamento e denunciou com medo de ser alguma coisa errada, né? E no estacionamento ali privado, que era de uma loja, mas estava aberto, foi onde eu pude encostar na hora. E como não tinha ninguém para conversar, eu tive que sair.
Então eu vi aquilo ali, eu disse assim, meu pai, muito obrigado. Eu creio, mas isso não é fé, é fé. Eu creio que Deus me livrou de uma situação do meu carro ser guinchado, ir para um pátio e eu ter que pagar um absurdo. Tanto é que o próprio rapaz do guincho disse, rapaz, aquele pessoal chegou ali para guinchar o seu carro. E aí eu perguntei a um pessoal que estava próximo, um vendedor de uma grande loja, e eles disseram, não, isso nunca aconteceu, aí não tem blitz, não tem nada. Por certo foi denúncia ali, vieram, e acabei de sair, os carros chegaram já colocando cone e tal. E é engraçado que eu até filmei, eu apaguei já, mas eu mandei até essa filmagem para minha esposa. O pessoal ficou tudo lá olhando, tipo assim, cadê o carro, cadê? Ficou tudo de cara para cima procurando, eu já estava do outro lado já com o pessoal, já com o carro. Então eu acredito que Deus, e o que é fé, irmão? É Deus me dar esta graça e consciência de olhar para aquilo ali e como se o Papai do Céu estivesse dizendo, ó meu filho, eu te livrei dessa situação aí. Ah, irmão, não, aquilo ali foi a circunstância. Problema teu que tu acha que foi a circunstância. Eu vejo ali como agir de Deus dentro do meu contexto, dentro da minha estrutura, dentro do meu nível de maturidade e dentro do meu relacionamento que eu tenho construído com o Papai do Céu. Entendeu, abençoado? Ainda ontem, né? Hoje é o quê? Quinta-feira hoje, né? Ontem caiu um toró, mas um toró aqui na Bahia, né? Aqui em Salvador, Lauro de Freitas, etc. E eu tava de moto e eu fui resolver umas coisas com a moto. E aí, você sabe, né? Andar de moto chovendo, relampejando e estouro, trovoada, é terrível. E eu falei, meu Deus do céu, eu tenho que chegar nesse lugar e resolver essa situação, mas eu tô de moto, tal, não estava equipado adequadamente. E aí eu fui. Quando eu cheguei, um toró desceu, mas desceu com peso. E eu sentei assim e fiquei, meu pai, muito obrigado. Nas mínimas coisas, nos mínimos detalhes, eu vejo o agir de Deus na minha vida. Eu vejo o operar da fé na graça de Deus. E esse é o tema. A fé operante em graça. Existe quando você reconhece. Mas quando você não reconhece, você... Não é para ficar espiritualizando tudo. Mas é algo natural que é pela fé que acontece na vida do Filho de Deus. Ah, irmão Elcio, que nada. Parou de chover porque parou. Aliás, começou a chover depois que você estacionou porque tinha que ser assim. Você pode pensar assim. Mas eu vinha no meio do caminho ali, oh meu Deus, segura essa chuva, oh meu pai, eu preciso chegar naquele lugar. E Deus vendo ali no meu coração. Ah, então Deus não soltou a chuva, não liberou a chuva por causa de tu. É problema teu se você não acredita, eu acredito. Quem tá dizendo? E aí eu parei. Não, e o mais engraçado foi depois. E eu me emociono em falar isso que... tinha que ter gravado na hora, né? Não tem como gravar. São coisas que acontecem no nosso dia a dia. E o toró desceu, mas desceu com força e muito relâmpago, tal, e trovão. Quem mora aqui em Salvador sabe do que eu estou falando ontem. E eu fiquei preocupado quando eu deixei minha filha em casa sozinha. Eu falei, meu pai, eu tive que resolver isso aqui rapidinho de moto, não dava para trazer minha filha. E eu falei, eu estou preocupado para que ela não fique assustada pelos relâmpagos e tal. E a chuva caiu mesmo com força. E aí na hora eu sentei numa cadeira lá na escola lá onde a minha esposa trabalha. Eu fiquei assim. Falei, meu Deus, por que Elias orou para parar de chover? E aí eu fiquei, e a chuva tá caindo. Gente, eu falei, por que Elias orou para parar de chover? Se eu orasse agora, para eu ir para casa por causa da minha filha, será que ia parar de chover? Aí eu fiquei com isso na minha mente. Aí eu falei, não, é porque Elias orou para parar de chover, porque tinha um propósito por causa da idolatria que o povo de Israel estava tendo lá, porque estava atribuindo a Baal, a fartura, etc, etc. E na hora que eu comecei a pensar nos textos bíblicos e ouvir, né, de Deus, né, ou seja, ouvir os textos que eu já conheço, por que aconteceu aquilo? Na hora foi surgindo outros textos na minha mente.
Por que Tiago falou que a oração da fé surte em seus efeitos dentro daquele contexto? E a chuva está caindo. Aí na hora Deus ministrou no meu espírito. Eu resolvi uma coisa para eles. Eu resolvi uma coisa dentro do contexto. Agora, o que é que você quer? E na hora eu parei assim, eu falei, meu Deus, deu uma apaziguada nessa chuva que eu preciso sair daqui agora. Eu preciso chegar em casa. E eu fiz até uma brincadeira. Na hora eu falei, ô Senhor, eu não estou mandando não. Quem sou eu para mandar no Senhor? Mas segura essa chuva aí. Mas na hora eu senti, sabe, tanto a presença do Pai na minha vida que eu fiquei com vontade de pegar o celular e filmar eu falando isso. Só que como estava relampejando muito forte, por causa dos raios, né, aí eu evitei pegar o celular. Quando eu acabei de falar, eu olhei pro tempo, o toró caindo. E eu fiquei 1, 2, 3. E a chuva estava caindo no telhado da escola. Tchê! Fez tu, 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 tu. E parou. Eu olhei de novo assim, eu quase choro. Eu falei, eu vou falar isso pra quem? Eu vou gritar agora, chamar minha esposa e o pessoal da escola. Vocês não viram o que aconteceu? Todo mundo deu um espalho de louco. E eu tô falando isso pra quê? Pra dizer que Deus agora vai fazer tudo que eu pedi? Não. Mas eu, pela fé que eu tenho na palavra, aconteceu umas circunstâncias. Parou de chover porque tinha de parar. Mas parou de chover exatamente no momento que eu estava pedindo ao meu pai um momento de trégua para eu vir para casa e encontrar com a minha filha. E claro que eu não ia ficar pagando para ver. Peguei minha moto e me mandei. Resolvi o que tinha que resolver. Quando eu cheguei na garagem, que abri a garagem, que coloquei a moto, o toró desceu. Então, meus amados, eu estou falando isso aqui porque assim,